que tu não renuncies, não negue o Evangelho, não negue a cruz, não abandone a palavra, não abandone a oração, não perca o foco do céu. Glória! Nós estamos no mundo, e no mundo tem joio e tem trigo. Quando Jesus fala na parábola do joio, ele não está falando da igreja, ele está falando do mundo. Ele mesmo disse: olha, o campo é o mundo, mas eu conheço as minhas sementes que eu plantei. O diabo pode até semear da dele, mas eu conheço a minha semente que eu semeei. Eu conheço a minha semente que eu semeei. Diga assim para o teu irmão: Deus te conhece. Deus te conhece. E ele até diz assim: olha, eu conheço as tuas obras e sei o que tu tem praticado longe e perto. Tem gente que pensa que engana a Deus cobrindo-se com folha que nem Adão, mas não engana não. Deus vê, Deus contempla, Deus sabe. A Bíblia diz que quando Ele quer olhar para a terra, Ele se inclina. Ou seja, não tem ninguém que se escape dos olhos de Deus. Não tem ninguém que se escape dos olhos daquele que tem como chama de fogo. Ele te conhece. Mas eu entendi uma coisa, que toda plantação ela tem um período de colheita, e só quem plantou sabe o período certo para colher. Quem é que sabe o período certo aqui? Levanta a mão. Você foi plantado, mas você não sabe o período que ele vai colher. Mas sei uma coisa: ele está vindo. 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 E ele está dizendo: quem não estiver dando fruto, eu vou cortar e jogar fora. Mas quem estiver dando fruto vai permanecer. E o fruto dele vai dar em abundância. Você foi plantado. Aleluia, Deus! E o problema dessa geração de hoje é que quando é plantado, não estudou o período da plantação. O período da plantação, quem planta só vê a semente quando está na parte externa. Quando está na parte interna, não vê mais a semente, só vê terra. Não sabe se ela está crescendo ou não está. Não sabe se ela está brotando ou não está. Mas eu aprendi uma coisa lendo a Bíblia, que aquele que me plantou, ele diz lá na carta, o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Tem uma geração aí e é necessário postar no Facebook para tentar aparecer. Se o crescimento não vir de lá, não adianta postar, não adianta botar no YouTube, não adianta botar no Facebook, que a mão vai continuar assim, ó, em cima, porque o crescimento vem do céu. Se o céu estiver fechado, você não cresce, mas se o céu estiver aberto na tua vida, se prepara para o crescimento, porque vai crescer. Vai crescer. Se tem nessa noite aqui geração de pregadores e cantores, levanta a mão aí. Levanta a mão aí que eu quero liberar uma palavra. Às vezes você não está entendendo o processo. O processo que você está vivendo é o processo de ser enterrado. E quando você está enterrado, nem oportunidade você pega para cantar. Mas você tem que entender uma coisa: que você está enterrado, é para você sumir. É para você sumir e deixar que aquele que te plantou cresça você. Cresça na graça, mas cresça também no conhecimento. Cresça primeiramente em Deus e depois cresça na palavra.
temos uma carreira. E nessa carreira nós tem começo, meio e fim. Carreira tem começo, meio e fim. E nós temos que correr esta carreira, combater esse combate. E quando terminar, fazer que nem o apóstolo Paulo, guardar a fé, porque acabou a minha carreira. Mas acaba ela primeiro. Vai até o fim. Vai até o fim nessa força. O texto que foi lido, ele fala, Ló é o personagem, Abraão é um personagem bem interessante. Abraão não podia ter filhos, porque sua mulher é estéril. E quando eu não posso, Deus pode. Você não entendeu? Vou repetir. Quando eu posso, Deus não pode. Deus está falando, eu deixo contigo mesmo. Mas quando você fala assim, eu não posso, aí Deus fala assim, agora eu faço. Deus faz o que ninguém faz. Deus toca onde ninguém toca. Deus levanta o que ninguém levanta. E ninguém impedirá o seu agir. Ele abriu a madre, ela teve filhos. E não há nada impossível para o Criador. Quem foi que criou a mulher de Abraão? Deus. Às vezes nós estamos querendo que a criação seja maior que o Criador. Se Deus criou, foi para alguma coisa. Como diz lá no capítulo 9 de João, esta cegueira aí é para minha glória. Às vezes a coisa Deus deixa acontecer, porque no final Ele quer glorificar e exaltar o nome dEle na nossa vida. E nós não entendemos isso. Foi gerando. Abraão gerou Isaac, o Isaac gerou Jacó com Esaú, e assim foi gerando. Mas uma coisa interessante é que quando Jacó ele gera os seus 12 filhos, por últimos Benjamim, os seus 12 filhos, eu fiquei lendo aquele texto, 12 filhos, 12 filhos, 12 filhos, 12 filhos. Aí eu pulei para uma parte que falava sobre 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel. Aí Deus falou no meu ouvido assim: meu filho, lembra que eu dei 7 filhos para Jacó. Aí porque o Senhor deu 7 filhos para Jacó, e aqui o Senhor formou 12 tribos para 12 filhos para Jacó, e agora o Senhor está formando 12 tribos para Israel. Aí Deus falou assim comigo: meu filho, eu dei 12 filhos para Jacó, porque eu já estava pensando nas 12 tribos de Israel. Você não entendeu? O que Deus deu para Jacó, Deus já estava pensando em 12 tribos para Israel. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão. O que Deus vai te entregar hoje só é a base pelo que Ele vai fazer futuramente na tua vida. Deus só está pegando a base do que Ele vai te dar hoje aqui. O que Ele vai fazer na tua vida. Esse personagem, Abraão, ele foi pai de muitas nações. Deus fez uma promessa grande para ele. Deus deu o que ele não podia, um filho. Mas antes de Deus dar esse filho para ele, Deus fala assim para ele, lá no capítulo 2: sai da tua terra e da tua parentela. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó: quando tu ouvires a minha voz, eu vou te dar coisas que tu não pode ter. Eu vou repetir.
repetir porque esse glória foi muito fraco. Ele deu um filho para Abraão porque Abraão não podia. Mas antes dele dar, ele falou: sai da tua terra, topa a minha missão, topa a minha chamada. Que se tu topar, eu vou te dar coisas o que tu não pode ter. Se prepara. Olha para o teu irmão e diga assim: se prepara. Se você obedecer a voz de Deus, Deus vai fazer coisas que você não pode fazer. Deus vai te dar coisas que tu não pode ter. Mas obedeça a palavra. Obedeça a voz de Deus. O Ló se afastou de Abraão. Com Abraão ele cultuava, com Abraão ele exaltava, com Abraão ele adorava. Aconteceu um conflito entre ele e Abraão, entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão, que Ló acabou se separando. Um foi para cá, outro foi para ali. Eu amei essa união aqui. Não entendeu? A briga dos pastores de Ló, uma briga dos pastores de Abraão. Brigando por quê? Por campo. Quer saber por que o inferno está ganhando? Porque nós às vezes estamos brigando campo contra campo, campo contra campo, campo contra campo, campo contra campo, campo contra campo. Eu canto melhor, não ando naquela igreja. Eu canto melhor, não vou naquela igreja, porque é isso, é aquilo. Para com isso. A união. Você nem imagina o que Deus faz no meio da união. Sabe o que Jesus falou lá na sua palavra? Olha, vocês são a minha igreja. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de quem? De Deus. Só existe uma igreja e o inferno não vai prevalecer contra ela. E quando nós lemos esse texto, nós pensamos que é as portas da igreja que não vai prevalecer, mas ele está dizendo: é as portas do inferno que não vai prevalecer quando a minha igreja se unir. Sabe o que Deus está dizendo? Olha, não é o inferno que tem que vir para cá, é nós que tem que pegar e fechar a porta do inferno que está aberta. Pega na mão do teu irmão e diga assim: vamos se unir, vamos se unir, porque se nós unirmos, as bocas de fumo e de goianesa vai se fechar.